O livro do Êxodo, no seu capítulo 20, narra em 17 versículos o que Deus teria falado para Moisés e que depois se tornará os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, na versão dos padres gregos, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não pronunciarás o nome de Javé teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra seu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Precisamos, para compreender os mandamentos da lei de Deus, entender o sentido da palavra mandamento na língua hebraica e percebermos também que existe uma sensatez nestas palavras. O piloto de avião e autor Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, diz a uma pessoa: tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são sensatas. Existe mais do que uma sensatez nos 10 mandamentos. Existe neles vida dada por quem criou a vida. Então temos que obedecer. Temos no sentido de que é preciso. Você tem que trocar o óleo do seu carro. Você tem que trocar o filtro do seu purificador de água. Tem porque é preciso. Então, a obediência vale mais do que o sacrifício, porque certamente sofreremos quando não obedecemos ao que é essencial. Então, a obediência diante de algo que é essencial se torna uma chave universal que pode nos salvar. Estamos tentando entender aqui por que é preciso obedecer. E como que é importante eu compreender, eu entender por que estou obedecendo. A palavra obediência é uma palavra muito rica. Ela vem na sua raiz latina da expressão ob audire. Ob, atenção. Audire, de audição, é escutar. Então, obedecer é escutar com atenção. Veja bem, você não é obrigado a seguir os 10 mandamentos, mas você tem que segui-los. Obedeça a eles, escute com atenção cada um, para daí tirar o manancial para a sua vida. Então nós queremos atualizar os mandamentos, porque o conteúdo não muda. Nós queremos singularizar os mandamentos, porque eles vão ter uma ressonância própria em cada um. E aqui, com relação aos 10 mandamentos, nós precisamos superar 2 posturas.
A primeira a ser superada é um certo clichê que os 10 mandamentos trazem. Talvez seja a parte da Bíblia que você mais conheça. Talvez você saiba de cor os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos podem virar rótulo apenas. Os 10 mandamentos podem ser uma garrafa do melhor vinho que existe. Tem pessoas que se contentam, que se satisfazem só de ler o rótulo, só de conhecer o rótulo, enquanto outros gostam de apreciar o seu conteúdo. Não basta saber de cor os mandamentos. Isso é rótulo. Aquela descrição de palavras é rótulo. Estamos aqui para tirar a rolha, para apreciarmos a riqueza e a vida que existe nos 10 mandamentos. Quem sabe até nos embriagarmos deste vinho que são os 10 mandamentos. Certamente sairemos daí mais vivos e mais sóbrios. Então este é o primeiro aspecto que nós precisamos superar. Um outro aspecto que precisamos superar é deixar de ver os 10 mandamentos como algo antiquado, algo que não seria próprio para os dias atuais. Será que um texto escrito há 3.200 anos atrás, escrito de trás para frente em uma língua semita, será que pode dizer algo para os nossos dias? Será que não serviram apenas para aquele povo rude, antigo, que não tinham as ciências e nem os avanços que hoje nós podemos contar? Dizem que foi encontrado um punhado de trigo na tumba de algum rei do Antigo Egito. Um trigo que teria já 40 séculos de vida. Alguém plantou estas sementes e regou-as, pois, para a admiração de todos, as sementes germinaram, cresceram e produziram, mesmo depois destes milhares de anos. Assim também os 10 mandamentos, essas sementes antigas, se as plantarmos em nossa vida, certamente colheremos muita coisa. Então os 10 mandamentos são para hoje. E eles vão brotar na medida em que você regar com a sua vontade, na medida em que você adubar com a sua obediência, você poderá colher muitos frutos. Tirar então os 10 mandamentos do rótulo da sua Bíblia e colocá-los no solo da sua vida. Regar, cuidar, aplicar, vivenciar. Então começará certamente a brotar algo novo que vai lhe ajudar em pleno século XXI. Eu sou o professor Camilo de Leles. Estamos refletindo, introduzindo uma abordagem nova sobre os 10 mandamentos. Convido você a não subestimar o Decálogo, essa sabedoria bíblica. Um sábio advogado e juiz
disse uma vez, dentro de uma biblioteca de uma faculdade de direito. Ele disse: toda uma biblioteca de direito apenas para melhorar quase nada os 10 mandamentos. Veja que o Código Civil brasileiro tem em torno de 2.046 artigos para normatizar a vida na sociedade brasileira. Os judeus têm 613 leis para regerem a sua vida. A Bíblia tem mais de 70 livros. Estamos falando na Bíblia de mais de 1.300 capítulos, de mais de 35.000 versículos. Quantas normas, quantas orientações, e poderíamos dizer que nos 10 mandamentos nós temos sintetizados ali o essencial da vida. Com os 10 mandamentos eu tenho a essência de Deus em minha vida. E aí vem Jesus Cristo. O Evangelho narra que um jovem se aproxima dele e diz: Rabi, mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: cumpra os mandamentos. E o jovem indaga: quais são esses mandamentos? E Jesus cita os 10 mandamentos. E então aquele jovem diz: Senhor, desde a minha infância que eu cumpro todos esses mandamentos. Diz o texto que Jesus olha para ele e o ama profundamente e diz: olha, uma só coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Essa passagem mostra como que Jesus Cristo vem e carimba as leis que o seu Pai havia dado, que ele traduz no amai-vos uns aos outros. A vida de Jesus Cristo são os 10 mandamentos, de forma explícita. Amai-vos uns aos outros. Mas como? Vamos aos 10 mandamentos. Vamos à palavra de Deus Pai, dirigida à humanidade, onde ele faz uma aliança para que tenhamos vida e vida em plenitude, para que sejamos felizes. 10 mandamentos. Somente 10. Uma dezena. Arregassem as mangas. Vamos experimentá-los.